Há segredos que não são contados em livros comuns, nem divulgados em jornais ou palestras públicas. São mistérios preservados em silêncio, guardados por aqueles que compreendem que certas verdades só podem ser reveladas quando a humanidade está pronta para recebê-las. Esse é o caso de um conhecimento espiritual poderoso que permaneceu escondido por quase um século. Ele não estava trancado em cofres de bancos, nem selado em arquivos secretos de governos. Estava protegido nos corações e nas práticas de mestres espirituais que viviam recolhidos nas montanhas do Himalaia. Entre templos silenciosos e cavernas onde apenas o vento sussurra, esses sábios mantiveram vivo um código capaz de transformar a realidade de qualquer ser humano. Tudo começou em 1927, quando um pequeno grupo de buscadores encontrou um manuscrito escrito numa língua quase perdida. O documento estava preservado em uma sala escondida de um monastério antigo, envolto por símbolos enigmáticos e tecidos envelhecidos pelo tempo. Diferente das orações tradicionais, o texto não pedia, não suplicava, não implorava. Ele ensinava algo revolucionário. A verdadeira linguagem da criação não é a súplica, mas o decreto. A maior parte das pessoas aprendeu a rezar pedindo. Pedem saúde, pedem amor, pedem prosperidade. Muitas vezes, essas preces vêm carregadas de lágrimas, medo ou desespero. Porém, o manuscrito revelava uma verdade desconcertante. O universo não responde à linguagem da carência. Ele não se move diante do pedido desesperado. O universo se reorganiza diante do comando. Essa descoberta contrariava séculos de tradição religiosa do Ocidente. Afinal, desde cedo, somos ensinados a implorar, como se algo ou alguém externo fosse responsável pela transformação de nossas vidas. Os mestres do Himalaia sabiam que essa postura apenas reforçava a sensação de ausência, de escassez. Ao pedir, a pessoa declara inconscientemente, eu não tenho. E o universo responde refletindo exatamente isso, falta. Por outro lado, quando se decreta, a energia é outra. O decreto parte da convicção, da certeza, da autoridade espiritual que reconhece o poder divino já presente dentro de cada ser humano. Não é arrogância, mas consciência. É o reconhecimento de que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E, portanto, nossa palavra carrega poder criativo. Décadas mais tarde, Napoleon Hill escreveria algo que se alinha de maneira surpreendente a esse segredo. Em suas pesquisas, ele afirmou que pensamentos são coisas e que tudo aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode realizar. No entanto, havia um detalhe oculto. Não bastava desejar, era preciso declarar com emoção. Hill talvez nunca tenha tido contato com os manuscritos encontrados nos Himalaias, mas chegou à mesma conclusão. O subconsciente aceita ordens, não pedidos frágeis. E quando essas ordens são transmitidas com emoção verdadeira, convicção e fé, o subconsciente atua como um canal entre o visível e o invisível, trazendo à existência aquilo que foi decretado. Na Bíblia, encontramos o mesmo princípio. Em Jó 22:28 está escrito: decidirás tu algum negócio e ser-te-á firme, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Observe com atenção. Não está escrito pedirás. Está escrito decidirás. Decisão é decreto. A criação acontece quando a palavra é pronunciada com autoridade, não com dúvida. E em Gênesis, a primeira ação divina registrada segue essa mesma lógica. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus não pediu luz, ele decretou. E o universo obedeceu. Esse é o padrão primordial da criação. Quando você pede, ainda que com palavras bonitas, muitas vezes carrega no coração uma dúvida silenciosa. Será que vai dar certo? Será que alguém lá em cima vai me ouvir? Essa hesitação é percebida pelo universo não pelo som da voz, mas pela vibração emocional que acompanha a fala. Quando você decreta, não há espaço para hesitação.
Um decreto é uma palavra carregada de autoridade espiritual. É uma ordem vibracional que não nasce do medo, mas da fé ativa. Jesus mesmo revelou esse princípio em diversas passagens. Em Marcos 11:24, ele ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Note, não é acreditar que você receberá um dia, mas crer que já recebeu. Isso é decreto. É sentir que aquilo que você deseja já existe, já está consumado, e declarar essa verdade com firmeza. Pedir é a linguagem da dúvida. Decretar é a linguagem da certeza. Nos manuscritos, havia um código especial que os mestres chamavam de 7 palavras de poder. Essas palavras, quando usadas em sequência, formam uma chave vibracional capaz de reorganizar o campo invisível ao redor de quem as pronuncia. Não eram apenas frases bonitas, mas comandos espirituais com frequência específica. As 7 palavras reveladas foram: eu sou, reconhecimento da identidade. Divina, eu decreto. A ordem vibracional, agora. O tempo da criação é sempre o presente, está feito. O selo de conclusão, está consumado. A entrega e a certeza de conclusão, assim é o acordo. Com a ordem divina, eu manifesto a materialização visível do invisível. Cada uma dessas palavras carrega um peso espiritual profundo. Eu sou ativa a presença divina interior. Eu decreto, estabelece comando. Agora conecta ao presente eterno. Está feito, sela o processo. Está consumado, entrega com confiança. Assim é, confirma a harmonia com a ordem superior. Eu manifesto, ativa a concretização no plano material. Por muito tempo, esse conhecimento parecia místico demais. Porém, pesquisas recentes em neurociência têm mostrado que decretos carregados de emoção realmente alteram o funcionamento do cérebro. Quando alguém afirma com convicção algo como eu sou próspero, regiões ligadas à motivação, ao foco e à percepção de identidade são ativadas. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados, reforçando a sensação de bem-estar e aumentando a confiança interna. Isso não é ilusão, é fisiologia espiritual. Napoleon Hill já dizia que a repetição de afirmações positivas com fé transforma crenças no subconsciente. A ciência agora prova que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado com emoção. Quando você decreta, seu corpo inteiro começa a agir como se aquilo fosse verdade. E como consequência, o universo responde, trazendo situações, oportunidades e conexões que alinham a sua vida àquilo que foi declarado. Agora, pare e reflita com sinceridade. Quantas vezes você orou pedindo, mas com medo no coração? Quantas vezes pronunciou belas palavras, mas por dentro estava cheio de insegurança? Quantas vezes repetiu frases de fé, mas sua mente vibrava dúvida? É por isso que muitos não veem resultados. O universo não responde a palavras vazias, mas a emoção dominante. A linguagem verdadeira da criação é decretar com certeza, não pedir com hesitação. E a partir deste momento, sua vida pode mudar radicalmente, porque agora você sabe a diferença. Agora você pode escolher decretar como um filho do Criador, consciente de que sua palavra é semente que gera realidade. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa prática e explorar como entrar no estado de realização, a condição interna necessária para que cada decreto tenha força máxima. Você descobrirá como sentir antes de ver, como viver por dentro a realidade que deseja antes que ela apareça por fora. Mas antes de continuar, faça um compromisso com você mesmo e com o universo. Escreva aqui nos comentários: eu não peço, eu decreto. Esse simples gesto é simbólico, mas poderoso. Ele marca uma decisão interna, uma escolha consciente de começar a falar com autoridade e não mais com carência. Se inscreva agora neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas.
A vida delas e a sua vai mudar a partir de hoje. No primeiro capítulo, você descobriu a diferença fundamental entre pedir e decretar. Aprendeu que o universo não responde às súplicas carregadas de medo, mas a ordens pronunciadas com convicção e fé. Agora, vamos dar um passo ainda mais profundo. Compreender o estado de realização. Esse estado não é um simples sentimento passageiro, nem um otimismo superficial. Ele é a chave que abre o cofre da manifestação. É a condição interna que conecta sua palavra ao poder criador que governa tudo. O estado de realização é viver internamente como se aquilo que você deseja já tivesse acontecido. É a capacidade de se colocar emocionalmente dentro da realidade que ainda não se manifestou no mundo visível, mas que já existe no invisível. Imagine uma atriz que precisa interpretar uma cena de tristeza profunda. Para convencer o público, ela não pode apenas repetir frases frias. Ela precisa mergulhar no sentimento, recriar dentro de si a emoção da perda, da dor, da angústia. Só assim sua atuação terá poder e autenticidade. Da mesma forma, o decreto só tem poder quando é sustentado por esse mergulho emocional. Não basta dizer "eu sou próspero". É preciso sentir-se próspero, vibrar a prosperidade, agir como quem já possui abundância. Não basta declarar "eu sou saudável". É preciso experimentar interiormente a saúde, imaginar o corpo vigoroso, viver mentalmente como alguém cheio de energia. Esse estado de realização é a prova da fé. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Note a palavra certeza. Não é esperança vaga, não é desejo frágil. É convicção firme de que aquilo já é real, mesmo que ainda não tenha se manifestado aos olhos físicos. Para entender melhor esse princípio, pense no universo como um imenso espelho cósmico. Esse espelho não reflete apenas sua aparência física, mas reflete sua vibração interior, seus sentimentos dominantes, suas convicções mais profundas. Se dentro de você há medo, dúvida ou escassez, o espelho devolve situações externas que confirmam esses sentimentos. Mas se dentro de você há confiança, gratidão e certeza, o espelho começa a devolver experiências alinhadas a essa vibração. Por isso, decretar sem emoção é como tentar sorrir diante de um espelho sem mover os lábios. Nada acontece. Mas quando você sorri de verdade, o reflexo devolve o sorriso instantaneamente. O estado de realização é esse sorriso interior. É a vibração que antecede o reflexo. Jesus Cristo nos deixou diversos exemplos práticos desse princípio. Quando ele ressuscitou Lázaro, não houve hesitação. Ele não suplicou: "Pai, por favor, se for da tua vontade, devolve a vida ao meu amigo". Em vez disso, ele agradeceu antecipadamente: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves". João 11:41-42. Note o detalhe. Jesus agradeceu antes do milagre se manifestar. Ele já vivia o estado de realização. Ele sabia que a vida já havia sido restaurada, mesmo antes de Lázaro sair do túmulo. Esse é o padrão. Não é pedir esperando que algo aconteça. É agradecer porque já aconteceu no invisível. É decretar com a convicção de que a criação já está consumada. Entrar nesse estado exige prática, disciplina mental e espiritual. Aqui estão 3 passos fundamentais. Visualização com emoção. Feche os olhos e veja-se já vivendo a realidade desejada. Se deseja prosperidade, imagine-se pagando contas com facilidade, ajudando pessoas, vivendo com tranquilidade. Se deseja saúde, imagine-se correndo, respirando fundo, sentindo o corpo cheio de energia. Mas não basta ver, é preciso sentir. O coração não se convence apenas com imagens, ele se convence com emoções. Gratidão antecipada. Agradeça antes de ver o resultado. A gratidão é a prova de que você acredita.
Quem agradece antes demonstra confiança no processo. Quem só agradece depois ainda está preso à dúvida. Repita frases como: obrigado, Pai, porque já está feito. Eu sou grato porque já recebi. Agradeço porque já é realidade em minha vida. 3. Palavra com autoridade depois de sentir e agradecer. Declare com firmeza. Use as 7 palavras sagradas. Por exemplo, eu sou saúde. Eu decreto que agora meu corpo se renova. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Essa combinação de visualização, gratidão e decreto cria uma corrente vibracional irresistível. Nem todos os momentos do dia têm a mesma força. Existem janelas espirituais em que a mente está mais receptiva e o subconsciente mais aberto. Ao acordar, nos primeiros minutos da manhã, o cérebro ainda está em estado alfa, mais aberto a impressões profundas. Decretar nesse momento é como plantar sementes em solo fértil. Antes de dormir, o subconsciente continua ativo durante o sono. O que você declara antes de adormecer permanece vibrando durante a noite inteira, após oração ou meditação, quando a mente está serena, sem distrações. O decreto entra mais fundo no campo energético. Usar esses momentos é como lançar flechas em direção a um alvo desprotegido. O impacto é certeiro. Ao longo dos anos, milhares de pessoas que compreenderam esse segredo testemunharam mudanças impressionantes. Uma mulher que lutava contra dívidas começou a decretar todos os dias: eu sou abundância. Eu decreto que agora minha vida financeira se equilibra. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Em poucas semanas, uma oportunidade inesperada de trabalho apareceu e ela conseguiu reorganizar suas finanças. Um homem enfermo, que já havia perdido as esperanças, passou a declarar: eu sou saúde. Eu decreto que agora cada célula do meu corpo se renova. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Ele não apenas recuperou energia, mas seus exames médicos mostraram melhora surpreendente. Esses relatos não são coincidências. Eles confirmam a lei universal. O que você decreta com emoção verdadeira se manifesta. Talvez você se pergunte: se esse segredo é tão poderoso, por que nem todos conseguem? A resposta está em uma palavra: incoerência. Muitas pessoas decretam com a boca, mas no coração vibram dúvida. Dizem: eu sou abundância, mas sentem medo da pobreza. Declaram: eu sou saúde, mas dentro de si carregam preocupação constante com a doença. O universo não responde às palavras, mas à emoção dominante. Se a emoção contradiz a palavra, a emoção vence. Por isso, a prática diária é essencial. Cada vez que você repete, visualiza e agradece, está treinando o subconsciente a alinhar palavra e emoção. Até que, em determinado momento, o decreto deixa de ser apenas frase e se torna convicção. Outro erro comum é tentar controlar o como. Muitas pessoas decretam algo e logo começam a se preocupar. Mas de que jeito isso vai acontecer? Como o dinheiro virá? Como a cura acontecerá? Esse é um veneno para o decreto. O como não é responsabilidade sua. O como é responsabilidade do universo, da inteligência infinita do Criador. Sua única tarefa é decretar com fé e permanecer no estado de realização. O agricultor planta a semente e não passa os dias cavando a terra para ver como a planta está crescendo. Ele confia que a natureza fará o trabalho invisível. Assim também é com seus decretos. Depois do decreto vem a entrega. É o momento de descansar, confiar e continuar agindo naquilo que está ao seu alcance. É o equilíbrio entre fé e ação. A entrega não significa passividade. Significa confiar que o invisível está trabalhando a seu favor enquanto você faz sua parte no mundo visível. Esse é o código da entrega. Decretar. Agir no que é possível e confiar no que é impossível. Agora é hora de você assumir um compromisso. Não basta ouvir ou ler essas palavras, é preciso praticar. Pegue um caderno
e escreva 3 decretos que deseja para a sua vida. Use a estrutura das 7 palavras sagradas. Leia-os todos os dias pela manhã e antes de dormir. E, acima de tudo, sinta. Viva o estado de realização. Não espere ver para acreditar. Acredite para ver. No próximo capítulo, vamos revelar o poder oculto da palavra falada e como a vibração do som ativa frequências que aceleram a manifestação. Você vai descobrir por que orações em voz alta têm tanto poder e como usar sua própria voz como instrumento criador. Mas antes, deixe aqui nos comentários: eu vivo no estado de realização. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração pública, uma decisão espiritual. Se nas partes anteriores você aprendeu a diferença entre pedir e decretar, e depois mergulhou no estado de realização, agora chegou o momento de compreender a força invisível que sai de seus lábios cada vez que você pronuncia uma palavra, a vibração sonora. Palavras não são apenas símbolos, elas carregam energia. Quando você fala, libera ondas que viajam pelo ar, tocam ambientes, penetram ouvidos e, mais do que isso, impactam o campo espiritual invisível. Sua voz é uma ferramenta criadora, um instrumento que pode tanto edificar como destruir, e tanto trazer vida como gerar morte. Não é por acaso que o livro de Provérbios declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Cada palavra que você pronuncia é uma semente lançada no solo invisível da existência. A colheita virá, seja de bênção ou de maldição, dependendo do que saiu de sua boca. Desde os tempos antigos, sábios e mestres reconheceram o som como ferramenta de criação. As tradições orientais desenvolveram mantras, combinações sonoras repetidas com ritmo e intenção. Esses mantras não são mágicos por si só, mas pelo poder vibracional que carregam e pela energia emocional que os acompanha. No cristianismo, vemos os salmos sendo entoados em cânticos. Não era apenas poesia, mas vibração sonora, destinada a alinhar o coração humano ao coração divino. Jesus também usava a voz com autoridade. Quando expulsava espíritos, não pensava em silêncio. Ele declarava. Quando acalmou a tempestade, não fez uma oração mental. Ele disse em voz alta: cala-te, vento, aquieta-te, mar. E o que aconteceu? O vento cessou, o mar se acalmou, e os discípulos ficaram maravilhados com a autoridade de sua palavra. Esse é o segredo. O decreto falado em voz alta carrega a vibração do som, que é capaz de mover não apenas a matéria, mas dimensões invisíveis. Hoje, até mesmo a ciência comprova esse princípio. Experimentos de cimática mostram que sons organizam a matéria. Quando certas frequências são aplicadas a partículas de areia ou gotas de água, elas se reorganizam em padrões geométricos perfeitos. Isso significa que o som não apenas transmite informação, mas molda estruturas. Se uma frequência é capaz de organizar areia sobre uma placa metálica, imagine o que a frequência da sua voz pode organizar em sua própria vida. Lembre-se, seu corpo é formado por mais de 70% de água. Cada vez que você fala, cada célula vibra. Palavras de saúde podem literalmente reprogramar a química do seu corpo. Palavras de prosperidade podem alinhar seu subconsciente para atrair oportunidades. Palavras de amor podem fortalecer relações e abrir portas inesperadas. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas simplesmente pela repetição constante de decretos positivos em voz alta. A cada dia declaravam: eu sou saúde perfeita. Meu corpo se renova agora. Cada célula vibra em harmonia. Com o tempo, essas palavras foram impregnando o subconsciente, alterando emoções, reorganizando o corpo. O poder não está apenas na frase em si, mas no som carregado de convicção e emoção. Jesus não disse: será que pode ser curado? Ele dizia: levanta-te e anda. A palavra falada em autoridade é o canal da cura.
Talvez você se pergunte por que repetir decretos tantas vezes? A resposta é simples. Repetição gera impressão. Cada vez que você declara uma verdade, está gravando-a mais fundo no subconsciente. Assim como a água que cai continuamente sobre a pedra acaba por moldá-la, a repetição contínua da palavra falada molda seu interior até que se torne convicção. Napoleon Hill enfatizava a importância das afirmações repetidas diariamente. Ele compreendia que o subconsciente precisa ser treinado, como um músculo que se fortalece com exercício constante. Quando você repete decretos em voz alta, está treinando sua mente, alinhando sua emoção e ajustando sua vibração para refletir aquilo que deseja manifestar. Agora, vamos tornar isso prático. Aqui estão alguns passos simples para usar sua voz como instrumento criador. Escolha um ambiente tranquilo. Reserve alguns minutos pela manhã ou à noite para decretar em voz alta. Respire profundamente. A respiração conecta você ao presente e dá força à voz. Declare com convicção. Fale como quem dá uma ordem, não como quem implora. Use as 7 palavras sagradas. Estruture seus decretos com as chaves vibracionais. Eu sou. Eu decreto agora. Está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto. Repita diariamente. Transforme o decreto em hábito até que se torne natural. Para a saúde. Eu sou saúde. Eu decreto que agora meu corpo se fortalece. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Para a prosperidade, eu sou abundância. Eu decreto que agora minha vida financeira se expande. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Para a paz interior, eu sou paz. Eu decreto que agora minha mente e meu coração estão serenos. Está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Repita cada decreto pelo menos 21 vezes, sentindo a emoção da realização. Cada pessoa tem uma voz única. Sua frequência vocal é como uma assinatura energética. Quando você decreta em voz alta, está colocando essa assinatura no campo espiritual. É como marcar território vibracional. Por isso, não basta ouvir decretos gravados por outras pessoas. É importante que você mesmo declare. Sua voz carrega a frequência da sua identidade espiritual. Ouvir pode inspirar, mas falar transforma. Alguns podem pensar, mas não é melhor orar em silêncio? A resposta é, depende. O silêncio é poderoso para meditação, introspecção e conexão com a presença divina. Mas o decreto falado é necessário quando você deseja mover energias externas e internas com autoridade. Veja o exemplo de Jesus. Em momentos de oração íntima, ele se recolhia em silêncio. Mas ao enfrentar tempestades, doenças e espíritos perturbadores, ele falava em voz alta. Cada situação exige uma postura diferente. O silêncio conecta você a Deus. O decreto falado manifesta Deus através de você. Um dos mistérios mais profundos é que toda matéria é, em última análise, som condensado. A física quântica mostra que átomos são compostos de partículas em vibração. O universo é essencialmente música congelada. Se tudo é som, então sua voz não apenas descreve a realidade, mas pode moldá-la. Quando você declara algo em voz alta, está reorganizando vibrações, influenciando átomos, reprogramando circunstâncias. Esse é o segredo dos mestres, compreender que a palavra falada é o pincel que pinta a tela da realidade. Aqui está um exercício que você pode começar hoje mesmo. De manhã cedo, antes de olhar para o celular ou se distrair, fique de pé. Respire fundo e declare em voz alta 3 decretos principais para a sua vida. À noite, antes de dormir, repita os mesmos decretos, mas desta vez com mais gratidão. Imagine que tudo já aconteceu. Durante o dia, sempre que surgir uma dúvida ou medo, substitua imediatamente por um decreto positivo em voz alta, mesmo que discretamente. Essa prática simples pode transformar completamente sua vida em poucas semanas. Por fim, é preciso lembrar que a língua tem 2 lados.
Assim como pode criar bênçãos, também pode criar destruição. Reclamações constantes, palavras negativas, críticas severas e fofocas carregam energia que contamina ambientes e atrapalha a própria vida de quem fala. Cada vez que você diz, estou quebrado, nunca consigo nada, minha vida é uma desgraça, está decretando maldições sobre si mesmo. E o universo, sendo espelho, devolve exatamente o que você declarou. Por isso, guarde a sua boca. Transforme-a em fonte de vida. Use-a para abençoar, para agradecer, para decretar vitória. Agora você tem em mãos 3 chaves poderosas. O decreto como linguagem da criação. O estado de realização como condição interna. A palavra falada como vibração que manifesta. Essas 3 chaves, usadas juntas, abrem qualquer porta. Nada poderá resistir a alguém que sabe decretar com fé, viver no estado de realização e usar a voz como instrumento criador. A decisão agora está em suas mãos. Você pode continuar pedindo com medo ou pode começar a decretar com autoridade. Você pode continuar sendo vítima das circunstâncias ou pode se tornar criador consciente da sua realidade. A escolha é sua. Declare hoje, eu sou criador da minha realidade. Eu decreto que agora minha vida entra em harmonia. Está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. E creia, o universo já está respondendo. Se inscreva agora neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. A vida delas e a sua vai mudar a partir de hoje.